Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para você que está voltando no canal Colégio do Discípulo, seja bem-vindo mais uma vez. Você que está entrando hoje pela primeira vez, você caiu de paraquedas, você quis entrar nesse canal, seja muito bem-vindo também. Fique até o final desse vídeo, tá? Porque nós vamos falar nada mais, nada menos do que assuntos sobre a palavra de Deus. Então não sai daí, fique até o final, tá bom? Pra gente falar de um assunto muito importante, muito top da palavra de Deus. E se você não é inscrito, já sabe que eu vou te pedir. Se inscreve no nosso canal, tá bom? Nos ajude dando o seu like, ativando o sininho das notificações. Para você que não me conhece, eu sou Jonathan Cadiz e eu estou aqui no canal Colégio do Discípulo para compartilhar com você a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser compartilhada. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Não esquece de comentar e juntos a gente faz esse trabalho, tá bom, queridos? Hoje nós vamos falar sobre a EBD, a Igreja de Cristo e Império do Mal. É a revista do terceiro trimestre que já está na sua 11ª lição. Essa lição de número 11, ela vai passar no dia 10 de setembro, Dia Nacional de Missões. Então aproveita a oportunidade para falar de missões e para falar da nova revista do 4º trimestre, que vai tratar sobre lições, tá bom? Até os confins da terra, tá? Desde já eu quero falar para você, muito importante, sempre repito, porque é bom para você. Vai na descrição, clica no link e tem acesso a dinâmica, subsídio, slides, muita coisa para aprimorar a sua lição, desde o maternal até a classe dos adultos, tá bom? Então fica aí com a gente e juntos nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. A lição de número 11 fala sobre cultivando a convicção cristã. Antes de começar, o texto áureo, eu vou ler com você, é na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, tá bom? A verdade prática diz que o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Não deixe de ler a leitura bíblica em classe. Faça uma explanação dela rapidamente na sua aula, tá bom? Você que não é professor, é aluno, leia a leitura diária, leia a leitura bíblica em classe, na sua casa, estude a revista em casa, tá bom? 1 Coríntios 3, 6, Paulo diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quando falamos de cultivo, a primeira coisa que vem na nossa mente é a agricultura, não é verdade? Uma planta, para crescer e produzir, primeiro a terra precisa ser cultivada. O cultivo está ligado a isso. Agora, o que é cultivo? E convicção, o que é? E o que é ser cristão? E se você não sabe, você não pode ter convicção. Então primeiro vamos começar falando sobre o significado da palavra cultivar, da palavra convicção e da palavra cristão. A palavra cultivo ou cultivar, que vem do latim, trata-se também do preparo e cuidado da terra. Mas a palavra cultivo, ela está ligada à cultura, que é o ato ou efeito, o modo de cultivar. Cultivar é entregar-se à cultura de, é dedicar-se, aplicar-se a determinada coisa. É procurar manter, conservar, formar, desenvolver pelo estudo,
pelo exercício, tá? É educar, é adquirir cultura, desenvolver-se, aperfeiçoar. Isso é o cultivo de algo, tá? Agora, o que é convicção? Visto que a lição fala sobre o cultivo de uma convicção. A convicção é o efeito de convencer, é a certeza adquirida por demonstração ou por evidência, é a crença fundada em provar, tá? É a persuasão íntima, é o reconhecimento da própria culpa, é princípios, ideais, crenças, etc. Tá? A convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas. Então, convicção é o sinônimo de certeza. Então, convicção é a certeza adquirida, sem contestação. E o que é cristão? Se a lição fala sobre cultivar a convicção cristã, tá? Se nós formos para o dicionário, o termo cristão significa aquele que passa pelo batismo. É o indivíduo que frequenta uma igreja, tá? É o nome que se dá a um seguidor de Cristo. Quando nós vemos na Bíblia, o termo cristão é um substantivo de Cristo. Foi o nome dado aos discípulos ou seguidores de Jesus, adotado pela primeira vez em Antioquia, em Atos 11, versículo 26. É a pessoa que professa sua fé em Cristo, seguindo seus ensinamentos. Tá bom? Então, cultivar a convicção cristã é conservar, é preservar a certeza da nossa fé cristã, tá? É manter a cultura da certeza dos ideais, dos ensinamentos de Cristo. É a defesa da nossa fé. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15. Pedro diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós precisamos ter essa convicção dentro de nós, essa certeza dentro de nós da fé que professamos em Cristo, e assim nós poderemos cultivar essa convicção, tá? Nesse mundo secularizado, nós precisamos preservar os ideais cristãos. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda epístola, capítulo 1, o versículo 12 e 13, diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva, olha aqui, primeiro ele está falando sobre convicção, ele diz: eu sei em quem tenho crido, isso é convicção, isso é certeza. Agora ele fala sobre conservar, ele fala sobre cultivar, ele diz assim, ó: conserva o modelo das sãs palavras de que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então Paulo está falando da convicção que ele tem, e Paulo está falando para Timóteo cultivar essa convicção, tá? Vamos ver os aspectos espirituais, morais e sociais que formam a nossa fé cristã, para despertar em nós o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo nesse mundo de trevas, tá bom? O primeiro tópico vai falar sobre a convicção espiritual, e o subtópico 1 fala do poder do Espírito, o 2 fala sobre a confiança em Deus, e 3 fala na fidelidade da pregação. O poder do Espírito trabalha quando eu tenho convicção da minha fé. Isso se mostra na vida do apóstolo Paulo. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim:
Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e com muita certeza do que bem sabeis quais fomos entre vós, pelo amor de vós. Olha o que ele está dizendo, que o evangelho foi até eles com poder do Espírito. E esse poder do Espírito deu a certeza, a convicção, tá, desse evangelho pregado. Então, o poder do Espírito, ele trabalha quando eu tenho convicção. O evangelho ele não foi pregado como mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Nós somos pentecostais e a nossa marca é crer no poder do Espírito Santo. E Paulo está dizendo que esse poder do Espírito Santo, ele trabalha em nós conforme nós temos convicção, certeza da nossa fé, tá bom? Então, na ausência da convicção cristã, a palavra de Deus se torna apenas intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na salvação de vidas. Então é preciso que nós tenhamos a confiança em Deus, a convicção em Deus e a pregação fiel da palavra de Deus, tá bom? Quando nós temos a convicção da nossa fé cristã, o poder do Espírito se manifesta através da pregação fiel da palavra de Deus. O segundo tópico fala sobre a convicção moral, e o subtópico 1 fala sobre a retidão nas ações. O subtópico 2 fala sobre a reputação ilibada. E o subtópico 3 fala sobre a vida irrepreensível, tá? O crente, quando convertido, né, a conversão opera a transformação moral no crente salvo, tá? Paulo fala, segundo a epístola aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então as minhas ações nesse mundo secular precisam estar pautada na minha fé cristã, nas doutrinas do Evangelho, na convicção cristã. É preciso uma mudança moral. A conversão verdadeira traz essa convicção no cristão, tá? Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, para que deixássemos a mentira e falai a verdade. No versículo 28, deixai o furto e ser honesto. No versículo 29, ele fala sobre não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica, tá? Então, é gerado no cristão uma convicção moral. O caráter, a moral, ele é mudada no cristão a partir do momento que a conversão produz em nós essa convicção, tá? A reputação do cristão salvo precisa ser segundo a palavra. Isso muda a moral do homem e a sua vida precisa glorificar a Deus com retidão nas ações, com uma reputação ilibada e uma vida irrepreensível em obediência às questões morais, tá? Atitude de retidão exemplar, uma conduta sem motivo de reprovação, denotam o padrão do comportamento cristão de uma convicção moral, tá bom? É interessante que esse comportamento denota um padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. 1 Coríntios 9, 27, Paulo fala assim: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira nenhuma a ser reprovado. Então, isso denota o padrão de um comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo, tá bom? E o terceiro tópico vai falar sobre a convicção social, tá? E o subtópico 1 fala sobre o bem-estar comum, e o subtópico 2 fala sobre a dedicação altruísta, tá?
A convicção da nossa fé abrange não só a convicção espiritual, como também a convicção moral, mas também a convicção social, tá? O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espiritual. A pregação do Evangelho, o cultivo da convicção cristã, alcança também o bem-estar social dos seres humanos, tá? Nós vemos em Abacuque, no capítulo 1, que as questões sociais, tá? Os problemas sociais estão ligados ao pecado. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 1 ao 4 de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que destruição e violência estão diante de mim? Há também quem suscite e contenda o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o justo pervertido. Então os problemas sociais estão ligados ao pecado, tá? E Paulo, tendo essa noção, né, ele escreve em 1 Tessalonicenses 2,8, dizendo que, assim como nós, sendo vós tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éramos muito inquietos. O que Paulo está dizendo aqui é que a pregação do Evangelho, ela molda o seu caráter cristão, a sua vida espiritual, mas ela também molda a sua convicção moral. Ela também trabalha na sua alma. E o autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a Bíblia é viva e eficaz, a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ele diz que ela chega à divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Então a Bíblia, ela age na natureza tricotômica do homem. Ela age no seu corpo, te ajudando a não pecar. Ela age no seu espírito, fortalecendo o seu homem interior, como vimos na lição passada. E ela age na sua alma, te ajudando em um aperfeiçoamento da sua vida social. Então, o Evangelho, ele trabalha também na convicção social do homem. E o cristão precisa, assim como Paulo, ser altruísta, ou seja, se dedicar a seu próximo, tá? Nós vemos que Paulo, ele prefere trabalhar para não ser pesado à igreja de Tessalônica, visto que a igreja não tinha condições para lhe manter. Então Paulo, ele prefere sacrificar a si mesmo para não dar trabalho, para não pesar, para não sacrificar a igreja, tá? Olha lá em Atos 2, 45 ao 47, como a igreja primitiva agia. Cada um pensava no próximo, e pensando no próximo, cada um vendia alguma propriedade que tinha, e isso não era obrigatório, era voluntário. E eles depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam conforme a necessidade de cada um. Qual era o resultado disso? A Bíblia diz que ninguém passava necessidade alguma. Olha como os cristãos eram altruístas. Olha como a igreja primitiva, ela promove o bem-estar social. E a igreja hoje promove esse bem-estar social. Eu vi o caso de uma menina que ela estava passando por problemas psicológicos. E o psicólogo, que não é cristão, ele indicou que ela procurasse uma igreja, porque isso faria bem ao psicológico dela. Ela está em comunhão com as pessoas, ela tem relacionamentos com as pessoas. A igreja ainda promove essa convicção social. O bem-estar entre você e o seu próximo, nenhum lugar é melhor para isso do que a igreja. E nenhum ensinamento abrange mais isso, ensina mais isso do que o Evangelho. É um pensando no bem-estar do outro. E se não é assim, pelo menos deveria ser. Se eu não sou assim,
eu preciso rever os meus conceitos, tá? Então a igreja, ela promovia e promove o bem-estar social. E quando a igreja age assim, ela vai contra o espírito da Babilônia, tá? Que é o oposto do altruísmo cristão, tá bom? Vamos então para a conclusão, tá? Paulo, ele foi submetido a uma série de provações durante seu ministério. Lá em 1 Tessalonicenses 2:2 ele diz assim, ó: mesmo depois de termos padecido e sido insultados em Filipe, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Paulo, passando por essa série de provações, não obstante, ele nos deixou o exemplo da inteira convicção da nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Tá? Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 2:4. Sua convicção moral, como reflexo do temor a Deus, é visto em 1 Tessalonicenses também no capítulo 2, no versículo 5, tá? E a sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir, no versículo 9 também de 1 Tessalonicenses capítulo 2, tá bom? Então ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus nessa terra, tá bom? Então é preciso que nós venhamos a cultivar, manter a cultura, o padrão da nossa convicção, da nossa certeza, da nossa fé cristã, tá bom? Eu espero ter lhe ajudado nessa lição e eu lhe aguardo na lição de número 12, tá? Lembrando que nós já estamos preparando, tá, o trabalho do 4º trimestre, que vai ser excepcional. Vai tratar sobre missões, tá bom? Até os confins da terra. Então é muito bom e você não pode perder. Então, querido, que a paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida. Seja amante da escola dominical. E até nosso próximo vídeo. Deus lhe abençoe.